Imagine um livro tão antigo, tão perturbador e tão poderoso que foi banido da Bíblia que você conhece hoje. Um livro que fala de anjos caídos que desceram do céu para se acasalar com mulheres humanas, de gigantes que devoravam a humanidade, de demônios criados a partir de espíritos mortos e de segredos proibidos do universo revelados por seres angelicais. Esse livro existe. Ele se chama Livro de Enoque. Foi escrito há mais de 2000 anos. Foi citado pelos próprios apóstolos no Novo Testamento e por séculos permaneceu escondido da maioria dos cristãos. Fique até o final deste vídeo, porque eu vou te revelar exatamente o que esse livro diz, por que ele foi removido da Bíblia e quais profecias ele contém sobre o fim dos tempos que parecem estar se cumprindo hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal. Vamos começar. Antes de entrarmos no conteúdo do livro, você precisa entender quem foi Enoque. Segundo a Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 5, Enoque foi a 7ª geração a partir de Adão. Ele era bisavô de Noé, aquele mesmo Noé da Arca e do Dilúvio. Mas o que torna Enoque tão especial é o destino dele. Enquanto a Bíblia lista geração após geração dizendo viveu tantos anos e morreu, quando chega em Enoque, o texto muda completamente. Gênesis 5:24 diz o seguinte: Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Ou seja, Enoque não morreu. Ele foi levado vivo ao céu. Apenas 2 pessoas na Bíblia inteira receberam esse privilégio: Enoque e o profeta Elias. E é aqui que a história fica interessante. O livro de Enoque, segundo a própria tradição judaica antiga, teria sido escrito pelo próprio Enoque antes de ser levado, contendo tudo o que ele viu e ouviu dos anjos, dos céus e do futuro da humanidade. O livro de Enoque é, na verdade, uma coleção de textos. Os estudiosos dividem a obra principal, conhecida como Enoque, em 5 grandes partes: o livro dos vigilantes, o livro das parábolas, o livro astronômico, o livro dos sonhos e a epístola de Enoque. Existem ainda outras versões menos conhecidas: 2 Enoque, chamado de Enoque eslavônico, e 3 Enoque, uma obra da mística judaica. Agora preste atenção neste detalhe. Por muito tempo, os estudiosos ocidentais acreditavam que o livro de Enoque tinha se perdido para sempre. A única comunidade cristã do mundo que o preservou intacto foi a Igreja Ortodoxa Etíope, que até hoje considera o livro como canônico, ou seja, parte oficial da Bíblia deles. Mas em 1947, algo extraordinário aconteceu. Nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, arqueólogos descobriram fragmentos do livro de Enoque em aramaico, datados de mais de 200 anos antes de Cristo. Isso provou 2 coisas. Primeiro, que o livro é genuinamente antiquíssimo. Segundo, que ele era lido e considerado sagrado pelos judeus no tempo de Jesus. E tem mais. O próprio Novo Testamento cita o livro de Enoque. Na carta de Judas, versículos 14 e 15, o apóstolo cita literalmente uma profecia do livro de Enoque como autêntica. Isso significa que os primeiros cristãos conheciam e respeitavam esse texto. Agora chegamos ao coração do livro de Enoque, a parte mais famosa e perturbadora, o livro dos vigilantes. Segundo o texto, existiam no céu seres angelicais chamados de vigilantes, em hebraico, vezes Irim. Eram anjos cuja função era observar a humanidade. Mas em certo momento, 200 desses vigilantes olharam para as filhas dos homens, se encantaram com sua beleza e fizeram um pacto entre si para descerem à terra. O livro até dá o nome do lugar onde eles desceram, o Monte Hermon, na fronteira entre o atual Líbano e Israel, um lugar que existe de verdade e pode ser visitado. O líder dessa rebelião tem nome, Semiasa,
e junto dele outros nomes são listados, sendo o mais famoso Azazel. O que eles fizeram na terra foi considerado catastrófico. Primeiro, se acasalaram com mulheres humanas e geraram filhos híbridos, os Néfilim, gigantes descritos no livro como tendo estaturas impossíveis, alguns com mais de 4 metros de altura, com apetite devorador que começou a consumir todos os recursos da terra e, eventualmente, os próprios seres humanos. Mas o pior veio depois. Os vigilantes começaram a ensinar conhecimentos proibidos aos homens. Azazel ensinou aos homens a fabricação de espadas, facas, escudos e armaduras, ou seja, a tecnologia da guerra. Ensinou também às mulheres o uso de cosméticos, joias e o embelezamento sedutor. Outros vigilantes ensinaram astrologia, feitiçaria, encantamentos, o conhecimento das raízes e ervas, a interpretação dos sinais do sol e da lua. Em resumo, ciências ocultas que, segundo o livro, a humanidade não estava preparada para receber. O resultado? Corrupção total. A terra ficou tão contaminada que clamou ao céu por justiça. Diante do caos, Deus enviou os 4 grandes arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. Cada um recebeu uma missão específica. Rafael foi instruído a amarrar Azazel pelas mãos e pelos pés e lançá-lo em um buraco no deserto, coberto de pedras afiadas, onde ele permaneceria preso na escuridão até o dia do grande julgamento. Gabriel foi enviado para provocar os Néfilim a se destruírem mutuamente em guerra. Miguel recebeu a ordem de aprisionar Semiasa e os demais vigilantes nas profundezas da terra por 70 gerações, até o julgamento final. E Uriel foi avisar Noé do dilúvio que estava por vir. E aqui está uma das revelações mais impactantes do livro. Segundo Enoque, quando os gigantes Néfilim morreram no dilúvio, os corpos morreram, mas os espíritos híbridos deles permaneceram na terra. Esses espíritos desencarnados, que não pertencem nem ao mundo angelical, nem ao mundo humano, são o que o livro chama de espíritos malignos. Em outras palavras, o livro de Enoque apresenta uma teoria sobre a origem dos demônios. Eles seriam as almas dos gigantes mortos, vagando pela terra, tentando e atormentando os seres humanos até o fim dos tempos. Isso explicaria, segundo a tradição, por que demônios buscam possuir corpos humanos, por que se apegam a lugares físicos e por que têm conhecimento antigo. Depois dessa parte, o livro narra algo que parece saído de um filme de ficção científica. Enoque é levado em viagens pelos céus por anjos que o guiam como um guia turístico cósmico. Ele descreve ter atravessado portões celestes, visto montanhas de fogo, rios de luz e chegado ao próprio trono de Deus, cercado por miríades de anjos. A descrição do trono divino é tão detalhada que influenciou diretamente a mística judaica posterior, especialmente a tradição conhecida como Merkabah, no livro astronômico. Enoque recebe de Uriel explicações detalhadas sobre o funcionamento do Sol, da Lua, das estrelas e dos ventos. Ele descreve um calendário solar de 364 dias, diferente do calendário lunar tradicional judaico. Muitos estudiosos acreditam que os essênios, a comunidade que escondeu os manuscritos do Mar Morto, usavam exatamente esse calendário. Enoque também é mostrado as prisões das estrelas que desobedeceram, os lugares reservados para as almas dos justos e dos ímpios após a morte, e os reservatórios onde são guardados os raios, os trovões, a neve e a chuva. É uma verdadeira cosmologia antiga, uma tentativa de explicar como o universo funciona segundo essa tradição. O livro de Enoque contém também profecias impressionantes. No livro das parábolas, uma figura central é chamada de Filho do Homem, um título que Jesus usaria séculos depois para se referir a si mesmo nos evangelhos.
Esse filho do homem, segundo Enoque, existia antes da criação do mundo, está escondido junto de Deus e será revelado no fim dos tempos para julgar reis, poderosos e os ímpios da terra. Muitos estudiosos veem aqui uma das primeiras descrições messiânicas pré-cristãs. No Livro dos Sonhos, Enoque tem visões simbólicas onde a história inteira da humanidade é representada através de animais, ovelhas, touros, leopardos, cada um representando povos e impérios. É um texto profético semelhante ao de Daniel, a chamada Apocalipse das Semanas, onde a história do mundo é dividida em 10 grandes períodos, ou semanas, culminando em um julgamento final, na destruição do mal e na criação de um novo céu e uma nova terra. Muita gente hoje acredita que estamos vivendo o cumprimento da última semana descrita por Enoque, um tempo de conhecimento desmedido, de corrupção espalhada, de preparação para o julgamento divino. Então, se o livro de Enoque é tão importante, por que ele não está na sua Bíblia hoje? A resposta envolve história, política e teologia. Durante os primeiros séculos do cristianismo, o livro era amplamente respeitado. Pais da igreja como Tertuliano, Orígenes e Justino Mártir o citavam com reverência. Mas a partir do século IV, começaram as discussões sobre quais livros deveriam fazer parte do cânon oficial. O livro de Enoque acabou sendo excluído por várias razões. A primeira razão foi o conteúdo considerado perturbador demais. A ideia de anjos se acasalando com humanos gerava debates teológicos intensos e era vista como potencialmente herética por algumas autoridades religiosas. A segunda razão foi a questão da autoria, pois era considerado impossível comprovar que Enoque, o bisavô de Noé, realmente o escreveu. A terceira razão envolveu as decisões rabínicas do judaísmo rabínico pós-templo, que rejeitaram o livro, influenciando indiretamente a tradição cristã ocidental. Apenas a Igreja Ortodoxa Etíope manteve o livro como sagrado, e é graças a eles que temos acesso ao texto completo hoje. O livro de Enoque é, sem dúvida, um dos textos mais fascinantes e controversos da história religiosa da humanidade. Ele nos apresenta uma cosmologia rica, uma explicação para a origem do mal, profecias sobre o Messias e o fim dos tempos, e uma janela única para a mentalidade espiritual do mundo antigo. Seja você alguém que vê o livro como escritura sagrada, como literatura apocalíptica antiga ou como um texto simbólico cheio de sabedoria, uma coisa é certa: o livro de Enoque merece ser conhecido, estudado e refletido. E agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que o livro de Enoque deveria estar na Bíblia? Você acha que ele contém revelações verdadeiras ou é apenas uma obra simbólica da antiguidade? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Eu leio todos. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like, compartilha com alguém que precisa conhecer esse conteúdo e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos onde vamos explorar outros textos proibidos, mistérios bíblicos e segredos antigos. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.